A TP620 Plus é uma novidade no mercado que chegou recentemente para ser testada pela CBR. Vamos conhecer o equipamento desde a instalação até suas funcionalidades na prática. A Tanka possui uma grande variedade de equipamentos e já apareceu algumas outras vezes aqui no canal com outros hardwares que nós já testamos. Então qual será a novidade que nós vamos encontrar na TP620 Plus? Entre suas características, vamos mostrar o que o equipamento tem a oferecer para o varejo, atendendo a diversos tipos de estabelecimentos comerciais, principalmente através das soluções da CBR. A proposta do equipamento é realizar uma impressão que seja ágil, ocupando pouco espaço no PDV do estabelecimento. E com a versatilidade na comunicação, o equipamento também é compatível com o protocolo ASCII-POS no Linux, Windows e Android. A impressora já vem acompanhada de praticamente todos os itens que você precisará para utilizá-la. E é altamente recomendado que você utilize o mesmo cabo que vem na caixa, evitando assim problemas de comunicação e de alimentação de energia. O equipamento é bem robusto e compacto. Sendo altamente discreto, ele poderá ser usado em diversos tipos de estabelecimentos comerciais sem ocupar muito espaço. A TP620 Plus conta com uma placa de comunicação que permitirá a comunicação via USB, suportando também como emulada, LAN e também podendo enviar comandos de abertura para a gaveta de dinheiro. Você pode ligar e desligar o equipamento manualmente aqui logo acima e também temos aqui do lado uma abertura para o compartimento de bobina térmica. Com corte automático ou serrilha, você retira o impresso com facilidade. Temos aqui na frente também o botão Feed, que serve de apoio na hora da impressão e também durante a troca de bobina. Os LEDs seguem o mesmo padrão de outras impressoras da marca e possuem a função de orientar o operador a monitorar o status do equipamento. 610 ou 220, tanto faz. O equipamento funcionará corretamente desde que você utilize sempre a mesma fonte de alimentação que o acompanha. Então vamos ligar a nossa TP620 Plus ao computador, vejamos como instalar e utilizar o equipamento e também vamos realizar alguns testes de desempenho e realizar a sua homologação com os componentes da CBR. Então, vamos dar início então à homologação. Nesse caso, a gente vai precisar acessar aqui o site da Tanka, primeiro para conhecer o produto. Nessa página aqui você conhece as informações que são relevantes aí para você conhecer melhor o equipamento, ver se se encaixa no seu uso. Veja que temos muitas informações aqui, especificamente sobre a parte técnica, né, a durabilidade, materiais usados no equipamento. E aqui nessa outra página, que a gente também vai deixar nesse vídeo, no relatório, a gente tem o download de drivers e manuais do usuário. Então, eu já realizei previamente o download desse material aqui, né? Estou também aqui com a ferramenta aberta, né, o Printer Tools, que vocês vão conhecer logo em seguida. Primeiro, eu queria só mostrar aqui para vocês que ao conectar no Windows, o equipamento já é reconhecido aqui no gerenciador de dispositivos, nos controladores USB, com o Tanka TP620. Mas, no caso, utilizando o Windows 11. Se você tiver qualquer problema, você pode acessar aqui na pasta Drivers Windows e instalar o driver, para que ele seja reconhecido da maneira correta aqui no Windows, tá? Bom, outro download que a gente fez foi o Printer Tools. Essa é a ferramenta que o fabricante disponibiliza para você testar o equipamento e realizar algumas configurações nele. Como, por exemplo, aqui vamos definir a porta que a gente vai usar para se comunicar. Uma vez que eu vi que ele está em USB, vamos então selecionar o USB aqui e vamos fazer um teste de impressão. Pode notar que o equipamento já apresentou a resposta. Nós temos aqui os comprovantes impressos. Depois eu mostro mais detalhes para vocês, né? A gente tem no relatório também um detalhamento desses testes que a gente realizou. Porém, aqui está a confirmação de que a conexão foi um sucesso. Seguindo aqui outra configuração que é interessante de realizar, em configurações avançadas, se você desejar utilizar esse equipamento no modo com emulada, basta clicar aqui no botão emular com e você já vai notar que o equipamento faz um som. Verificando aqui no gerenciador de dispositivos, né, a gente tem aqui em porta com LPT uma nova porta virtual criada, nesse caso comunicação na COM 11. Você pode
apertar o botão aqui em propriedades, para você ver as configurações da porta virtual criada, de modo que você configure no seu sistema ou em qualquer outra plataforma do ACBR ou no demo que você estiver utilizando. Então, a gente pode testar a impressão agora em conta. Pode ver que funcionou também. Outra configuração possível é a configuração via rede. Eu vou deixar para demonstrar essa configuração assim que a gente realizar os testes com a CBR SAT, simulando então uma impressão via rede no estabelecimento comercial. Dando continuidade então nos testes, nós temos aqui o nosso demo do componente ACBR PostPrinter, o PostPrinter Test. Já deixei pré-configurado aqui da maneira que a gente vai utilizar nesses testes e vou ativar. Você pode copiar essa configuração ou utilizar de acordo com o que você achar que fica melhor. No caso, vamos simular aqui rapidamente um teste de formatação de caractere, utilizando aqui a página de código PC 850. Note que a impressora conseguiu reproduzir os comandos, né, de impressão. A gente tem também o registro de todos esses testes para vocês verificarem depois, tá? E também temos aqui uma variedade de testes que você mesmo pode reproduzir ou conferir os nossos resultados no relatório. Então é bem simples essa demonstração. Outra coisa que é interessante que a gente consegue fazer aqui nesse demo é carregar uma imagem, tá vendo? E gravar ela na memória do equipamento, de modo que lá, o equipamento faz um bip e a gente consegue chamar, né, esse logo depois para ser impresso com os comandos do ACBR. Verificar a impressão, tá vendo? Ó, do logotipo que foi gravado então na memória do equipamento. Então vamos agora, por fim, demonstrar no SAT Test como que será o uso no estabelecimento comercial, principalmente simulando aí o varejo. Bom, por fim, pessoal, trouxe aqui então nosso componente, agora o demo do SAT Test, para a gente simular a impressão do documento fiscal, uma vez que a NFCE vai usar o PostPrinter, né? Então a gente vai simular aqui os que usam o módulo fiscal, que é o outro componente, o SAT Test. Para fazer esse teste, eu trouxe um velho amigo aqui, né, que a gente já tem aqui no canal também o vídeo dele, o SAT TS2000, que vocês podem conhecer, ele é um SAT com display touch, bem interessante, né? Ele vai acompanhar a gente aqui, fazendo então a emissão do documento, que eu já deixei carregado aqui também, para a gente ganhar tempo. Aqui estão as configurações do SAT, né? Você vai inicializar. Eu vou chamar também aqui um cronômetro, para que a gente acompanhe o tempo de impressão, né, que vai ser realizado aqui outros testes que você vai acompanhar depois no nosso relatório. Você pode ver ali o tempo, né, de acordo com o tamanho do documento impresso que essa impressora performou. Então estamos aqui já pré-selecionados, né, com as seguintes configurações. Você pode copiar também para reproduzir esse teste e agora a gente pode carregar aqui um XML. Eu já tenho um XML até um pouco antiguinho aqui, mas ainda vai servir para essa finalidade. Então vamos aqui realizar a impressão desse extrato de venda e ver como é que fica. Então pode notar que foi pouco mais de 3 segundos para imprimir. Um documento completo, pode ver, ó, a gente gerou QR Code, a gente conseguiu também imprimir o logo, né, e todos os itens conforme a gente parametrizou ali no nosso demo. Então você pode depois conferir também todos os testes com maior resolução. Finalmente, vamos agora então testar a placa de rede dessa impressora. Vamos já aproveitar aqui e mostrar para você como é que configura, tá? Antes de mais nada, você tem que estar com a comunicação estabelecida com o equipamento aqui nesse software Tanka Printer Tools, que você vai baixar lá na página de downloads. Eu deixei o link novamente aí na descrição do vídeo para você acessar o relatório, onde vai ter todos os links, né, de downloads, o manual, os testes, tudo mais. Enfim. Então você vai conectar com o equipamento aqui USB, aí você vai ter que definir aqui um IP para essa impressora, aqui em novo IP, tá vendo? Esse aqui é o IP que ele detectou, no caso a minha eu já fiz a configuração aqui para demonstrar para vocês, e o IP da sua rede. Então antes de mais nada, você vai ter que rodar aqui um comandinho para você descobrir o IP da sua rede, aí você vai colocar esse IP aqui no local, e você vai ter que utilizar aqui em novo IP a mesma faixa, tá vendo? Os 3 primeiros campos iguais e o final diferente. Lembrando que é importante você testar, né, esse IP aqui,
que você vai definir para a impressora, para ver se ele já não está em uso essa faixa. Caso ele esteja em uso, pode gerar algum conflito e até derrubar algum serviço aí da sua rede. Então, primeiro você testa a faixa, depois você define aqui em novo IP. Depois que você já fez isso, você pode então comunicar com a impressora somente pela rede. Vou demonstrar aqui rapidamente que eu estou tirando aqui o cabo do equipamento, o cabo de comunicação USB, então agora a gente não tem nenhuma comunicação USB com o equipamento, somente aqui a entrada de rede mesmo, que já está conectada. E vamos simular aqui a impressão via rede. Antes de mais nada, é importante você testar, você pode conectar aqui, já no IP que você determinou, para a rede dessa impressora. Note que eu recebi aqui uma mensagem de conexão bem sucedida, informando que já estou então tendo acesso ao equipamento pela rede, sem utilizar a porta USB. Até você pode conferir aqui no meu controlador USB, na minha porta COM, que não tem nada. Então a gente não está em comunicação com o equipamento, a não ser através da minha rede. Então vamos então simular a nossa impressão aqui no ACBR. Vou mostrar para você como que você acessa então o equipamento pela rede para enviar documentos, enviar impressões para ele. É muito simples. No caso, você vai ter que encontrar aí na sua aplicação ou no demo, enfim, na plataforma que você esteja utilizando para gerar o documento, a porta de impressão. No caso, a minha, como eu defini para essa faixa aqui, eu vou colocar TCP, e a faixa de IP que eu determinei para o equipamento. As demais configurações você pode usar exatamente a mesma que você já estava utilizando antes. Basta você então indicar a porta de comunicação, no caso vai ser uma porta de rede. Finalmente, então, vamos realizar a impressão do extrato de venda aqui no demo do ACBR, simulando então um comando de impressão enviado pela rede, no estabelecimento comercial. O computador onde está o SAT, ele está em outro local, e a impressora então poderia estar bem longe, desde que ela tivesse acesso à rede, que ela seria sim capaz de realizar a impressão através do nosso componente. Podem ver que o documento gerado possui as mesmas características, as mesmas informações que você gerou de forma USB, porque o protocolo utilizado é o mesmo modelo, então a gente só indicou outro local para ele realizar a impressão. E aí, conheceu o que precisava saber sobre a TP620 Plus? Deixe o seu comentário. O equipamento surpreende pela velocidade na impressão, pela sua versatilidade na comunicação, sendo compatível com os principais sistemas operacionais para esse tipo de equipamento. Sua compatibilidade com a ACBR mostrou-se funcional e atenderá perfeitamente às empresas que atuam com automação comercial, varejo e outros. Se você usa os nossos componentes, fique tranquilo, pois a TP620 Plus funcionará com o seu sistema em seus clientes. Agradecemos então a Tanka por trazer mais um equipamento para homologação ACBR, somando mais uma excelente opção de impressora para a comunidade.